Olá! Está no ar o programa da Igreja Evangélica Templo da Aliança, Ministério da Adoração, e o programa hoje tem uma palavra abençoada para edificar a sua vida, edificar a sua família. Mas antes, eu quero te convidar a assistir à programação da nossa igreja. Fique ligado! Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E agora acompanhe os novos horários dos nossos cultos. Segunda-feira, às 19 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, Sexta Profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, ele encerra dizendo: honra, dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 19 horas, culto de louvor e celebração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Fique agora com a palavra ministrada através da vida do pastor José Roberto. A paz do Senhor Jesus. Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila-te, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo, ó rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá: Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Sofonias, ele foi levantado por Deus em um período de pecado, em um período de afastamento de Deus, onde o povo já não via mais um motivo para estar na presença de Deus. O nome Sofonias significa Deus se esconde. Mas Deus se esconde de quê? A verdade é que Deus ele nos criou, e nos criou para habitar no nosso meio, para estar conosco. Deus ele nos criou e nos chamou para que Ele participasse a nós da sua vida. E, infelizmente, o homem, depois de caído, depois de pecar contra Deus, o homem começou a criar seus próprios caminhos, seus conceitos, suas ideias. E a cada ideia, a cada caminho, um distanciar de Deus. E como consequência de um distanciar de Deus, a angústia, a aflição, como consequência de uma vida de pecados, a depressão, a morte, que quando Deus falou para Adão: olha, o dia que você comer do fruto desta árvore, você morrerá, certamente morrerá. E a partir daquele momento, então, nós vimos que lentamente o homem foi morrendo. Morrendo porque a morte na Bíblia, na verdade, não é quando o homem fecha os seus olhos e torna ao pó. É quando o homem corta a comunicação dele com Deus. Quando Deus, toda manhã, ele vinha no jardim, todo o findar do dia, ele vinha no jardim e conversava com Adão,
preenchia a vida de Adão. Dava a Adão uma motivação para que Adão pudesse caminhar e ter durante todo o seu dia. Para quem tem mais de 15 anos, sabe que os dias mais antigos eram mais longos. Não por causa das 24 horas, mas o dia era bem mais extenso. Hoje temos muitos recursos. Não se precisa sair de casa para fazer uma cotação. Não se precisa sair de casa para buscar referências ou para encontrar alguém. Com todo o recurso que temos, era para que os nossos dias hoje valessem pelo menos o dobro dos dias de antigamente. Mas a cada dia parece que o dia se torna mais curto ainda, mesmo com todo o recurso que temos. E Adão toda manhã ele se encontrava com Deus e Deus ele lhe direcionava para que o dia de Adão fosse um dia preenchido, um dia abençoado, um dia produtivo. E assim sempre foi. Mas com a reincidência do pecado, com o aumentar da iniquidade, o homem foi se vendo cada vez mais distante de Deus. E Sofonias ele foi levantado então para contestar isso. Deus ele estava insatisfeito. Deus já não tinha mais prazer em estar no meio do homem a quem ele tinha criado. Por isso o nome Sofonias significa Deus se esconde. Deus não compactua com os nossos erros, com o pecado. Nós sempre dizemos que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Mas na verdade Deus ele ama o pecador arrependido. Porque o pecador que escolhe viver a prática do pecado, ele escolhe viver distante de Deus. E Deus aqui, ele lança sentenças sobre o seu povo. Mas em um determinado momento, Deus ele volta para Jerusalém, ele volta para Sião e diz: canta, ó filha de Sião. Sião significa morada de Deus. Canta, ó morada de Deus. E regozija-te, Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Entenda, morada de Deus. Eu quero dizer para você, amado irmão, que Deus, ele te criou para habitar em você. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A verdade é que por causa do nosso pecado, por causa da iniquidade, por motivo de se aumentar a iniquidade, Deus, ele se afastou. No capítulo 59 do livro de Isaías, a palavra do Senhor Deus nos diz, no versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampados estão os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto para que Deus não vos veja e também não vos ouça. A vontade de Deus é habitar no nosso meio. A vontade de Deus é que nós nos alegremos, é que nós desfrutemos da paz que Ele tem para nós. A vontade de Deus é habitar em nossa vida. E Deus, olhando para a humanidade, Deus percebeu que não tinha jeito, porque o homem escolheu seus caminhos. O homem escolheu viver a vida conforme os seus caminhos. Ele escolheu andar conforme a sua vontade. Ele achou ser dono de si, começou a criar então seus meios de conduzir sua própria vida e, enfim, escolheu viver distante de Deus. E Deus hoje, Ele diz que Ele ia afastar de nós o inimigo que nos oprimiu, que Ele ia tirar do nosso meio as sentenças que nos condenavam. Deus, Ele diz que Ele ia arrancar do seu povo tudo aquilo que foi levantado, foi estabelecido para distanciar o homem de Deus. E na verdade, Deus, Ele preparou para toda a humanidade a vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que é a expressão do amor de Deus, que é o amor de Deus revelado a nós na forma de uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo veio, pagou um alto preço. E pagando este alto preço, Ele te concede, amado irmão, o privilégio de poder voltar para Deus.
este vazio, esta angústia, esta tristeza que ora consome, ora faz com que as pessoas percam a motivação pela vida, percam a alegria de viver. O Senhor Jesus Cristo, Ele revela o amor de Deus, e quando o amor de Deus é revelado na vida do homem, o homem ele passa a viver a vida de uma forma plena. Ele não busca satisfazer-se por meio de coisas, ele não busca preencher a sua vida por meio de objetos, por meio de momentos, através de algo que, pelo seu dinheiro ou pela oferta de alguém, lhe preencha. Ele não tem necessidade das drogas, ele não tem necessidade das festas, porque ele sabe que Deus, ele trouxe a ele o amor que transforma, o amor que liberta. E, infelizmente, a época em que nós estamos vivendo hoje é uma época tão angustiada, tão difícil, que a igreja hoje já assimilou para si. E, infelizmente, quantas pessoas estão em depressão, quantas pessoas estão passando por um momento de aflição, quando na verdade é mandamento de Deus que as pessoas se alegrem. A Bíblia nos diz em várias passagens, Deus dando ordenanças ao homem: alegra-te. Outra vez vos digo, alegra-te, regozijai-vos no Senhor e na força do teu poder. Sempre Deus ele nos dá uma palavra para nos motivar. Sempre Deus ele nos chama, mas quando Deus ele nos chama para nos motivar, é porque Deus vê em nós, Deus vê em você, amado irmão, é a pessoa capaz de superar toda e qualquer dificuldade. Josué, quando Moisés foi recolhido aos céus, quando Deus ele trouxe o povo do Egito e já estava à porta da terra prometida, Josué era o único ali que estava apto para poder conduzir aquele povo para entrar na terra prometida. Josué nada mais era que aquele que, quando Moisés saía da tenda, dos seus períodos de oração, ele entrava. Era aquele que, quando Moisés estava no monte orando, ele é o único que era ousado a aproximar-se do monte, a buscar por Moisés. Josué, o seu exemplo é maravilhoso. Todos conhecem talvez um pouco da vida de Josué, mas na verdade, quando Josué é chamado por Deus para assumir o ministério, Josué ele não estava tão motivado assim não. Mesmo vendo o mar se abrindo, mesmo vendo a coluna de fogo, mesmo vendo a nuvem que durante os dias ensolarados, os dias de calor no deserto, aquela nuvem trazia uma brisa, trazia a eles um conforto, um refrigério. Mesmo vendo tantas maravilhas, quando Deus chama Josué para seguir com o povo até a terra prometida, Josué não era dos mais motivados. E por algumas vezes Deus se aproxima de Josué e motiva Josué a continuar a caminhada. Já no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus por 3 ou 4 vezes, Deus motiva Josué dizendo: Josué, esforça-te e seja corajoso. Tenha o cuidado de guardar consigo a minha palavra e eu serei contigo. Deus torna Josué e diz: se você, Josué, se esforçar, for corajoso, não abandonar a minha palavra, guardar a minha lei, dela não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, tendo cuidado de trazer consigo os meus preceitos, eu serei contigo, e onde você colocar os seus pés, eu te entregarei. E novamente Deus se revela a Josué, mostrando que Deus ele é um Deus presente na nossa vida, que é o socorro presente nas tribulações. E de repente Josué está diante das muralhas de Jericó, e ele está de cabisbaixo, olhando para o chão, e de repente aparece o príncipe do exército do Senhor a Josué e diz: olha, o Senhor é contigo, homem valente. Não são pelas reincidências, não são pelas muitas lutas, mas pela vida que Josué tinha com Deus. Josué buscava servir ao Senhor, ele buscava andar com o Senhor, ele tinha uma vida dedicada a Deus. E Deus se esconde do povo, porque o povo infelizmente buscou então o conselho de outros deuses, buscou o conselho próprio,
e se esqueceu que Deus, Ele quer habitar no meio do seu povo. Deus levanta Sofonias e diz: olha, eu vou afastar a sentença do meio do meu povo, mas meu povo, regozija-te, alegra-te. Talvez você levantou pela manhã deste dia e não conseguiu ver ainda um motivo para se alegrar, e durante todo o dia você não viu motivo ainda para sorrir, e Deus está te dizendo: regozija-te, alegra-te. Sião, alegra-te. Morada de Deus, alegra-te. Amado irmão, chame Deus para habitar em sua vida, chame Deus para morar em sua vida. Se está difícil, chame Jesus Cristo. Fala: Jesus, eu já não suporto mais esta luta que eu estou passando. Conversando com um rapaz que estava passando por uma depressão, eu perguntei para ele: quando você era criança, você buscava socorro em quem? Ele respondeu: em meu pai, em minha mãe. Eu perguntei novamente: quando você era adolescente, você buscava socorro em quem? Em meu pai, em minha mãe. Quando você tornou-se jovem e precisava de um conselho, você buscou conselho em quem? No meu pai. Eu respondi para ele: agora você é adulto, você é homem e despreza os conselhos do seu pai. Talvez você não despreze a palavra do seu pai, talvez você não despreze no sentido de rejeitá-lo, mas hoje você já não busca mais o conselho com seu pai. Mas entende uma coisa: Deus é pai e Ele está esperando você buscar o seu conselho nele. Ele está esperando ouvir a sua voz, Ele está esperando ouvir o seu clamor, Ele está esperando você se voltar para Ele e falar: Deus, eu preciso do Senhor. Nós aprendemos a viver a vida sem Deus, e a vida sem Deus não nos leva a lugar algum. Eu quero orar com você, e aproveite este momento para chamar Deus para a sua vida, para chamar o Senhor Jesus Cristo para habitar em sua vida. Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a vida deste amado irmão. Tua palavra nos diz, Pai, que por causa do pecado o Senhor se escondeu do teu povo, mas o Senhor preparou para o homem, ó Deus, a solução, enviando Jesus Cristo, o teu Filho amado, para que por meio do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós tivéssemos o privilégio de viver uma vida no Senhor. Alcança, Deus, este irmão, que ele seja livre de toda angústia, livre de toda depressão, e mais, que ele viva a vida que o Senhor preparou, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. E agora acompanhe os novos horários dos nossos cultos. Segunda-feira, às 19 horas, culto de oração em busca pelo Espírito Santo. Terça-feira, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Sexta-feira, às 20 horas, sexta profética. Honrar a Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 7, ele encerra dizendo: honra, dai honra a quem tem honra. A igreja tem que saber para onde ela vai. Por isso nós não desistimos. Na diversidade nós somos abençoados. Na alegria nós somos abençoados. Nós somos abençoados o tempo todo, porque Deus é bom. Sábado, à meia-noite, venha participar de uma poderosa vigília. E domingo, às 19 horas, culto de louvor e celebração a Deus. Templo da Aliança, Ministério da Adoração. Avenida C197, quadra 498A, lote 25, Jardim América. Telefone 3091-6761. Amém. Deus sempre tem nos surpreendido com a palavra que traz alimento para as nossas vidas, que traz vida, que traz cura, salvação,
libertação. Compartilhe essa palavra entre seus familiares, entre os seus amigos, através do canal YouTube, e também convide aqueles que você conhece para nos assistir no canal Promessas, canal 26. Continue acompanhando a programação da nossa igreja. Este programa é uma bênção para mim, é uma bênção para você, e a palavra do Senhor nós temos que divulgar, temos que compartilhar e fazer o nosso ID, levar o nome de Jesus às nações. Eu tenho um convite especial para você. A nossa igreja estará indo nos dias 12 a 25 de novembro para Israel. Vamos subir a Jerusalém e estar na Terra Santa, a terra que Deus escolheu para fazer habitar o nome dele. E você é o nosso convidado. Esteja conosco. Dê mais informações no site que aparece aqui na sua tela, www.eugibor.com.br. Se informe a respeito e esteja conosco na nossa caravana. Eu quero agradecer a sua participação. O nosso programa chegou ao fim e esteja conosco, nos acompanhando nos demais programas. Fique na paz do Senhor Jesus.